E salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do seguinte: crer no inferno é dizer que Deus é injusto? Sai daí não, que vamos pensar comigo sobre isso. Vamos até o final. Vamos junto, né, Cristiano, dando sequência ao nosso estudo da Carta aos Romanos. Lembrando que essa Carta aos Romanos é uma carta extremamente importante. Então não assista vídeos isolados, acompanhe, assista outros vídeos antes e depois. Então vamos lá, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative também o sininho. O sininho é muito importante para que você esteja recebendo as notificações a cada vídeo novo e sempre ficando por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então curta, comenta, compartilha. Quando você curte, comenta e compartilha, o próprio YouTube já leva esses vídeos para mais pessoas e acaba mostrando para mais pessoas e assim a gente acaba alcançando vidas. Sempre lembre disso, querido. Você está ajudando o nosso canal, você está contribuindo para que a palavra de Deus chegue para mais pessoas. Então nos ajude nessa tarefa aí do reino de Deus, tá certo? E você vai ter o link aqui na descrição para estar adquirindo os nossos livros. Dessa maneira você também está contribuindo com a nossa obra, o nosso trabalho aqui, já que a gente tem feito esse trabalho de forma totalmente independente. A capinha deles vai estar aparecendo aqui do lado, tá? Então você vai poder estar verificando esses livros. Tem o Quem Se Importa com Deus, que é um livro muito importante para você fazer a meditação. Onde é que estava Deus quando aconteceu aquela tragédia? Por que Deus não evita dores, não evita problemas? Por que Deus não evita uma catástrofe, um acidente, um incidente? Onde estava Deus? Por que Deus não se importa com a minha vida? Esse tipo de questionamento, esse livro, Quem Se Importa com Deus, vai te ajudar muito. E o Perca Peso na Trave do Olho vai te ajudar a ver o outro de uma maneira bem diferente, de você começar a perceber que você não é essa última Coca-Cola do deserto, que de repente você nem tem muita noção que você pensa nisso, mas você vai perceber que você, no fundo, você se acha. E a gente, lendo esse livro, começa a ter uma noção bem diferente. Tá certo? Vamos lá, o texto desse vídeo, Romanos capítulo 2, os versículos são 5 e 6. Romanos 2, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim: Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E aqui não tem muito o que a gente fugir. Aqui é um princípio bíblico sendo colocado que vai ter respaldo em cima de toda a Bíblia. Você pegar a história desde Adão e Eva, você pegar a história de Davi, a história de José, a história dos irmãos de José, a história de Jacó, a história de Esaú. Você vai ver em toda a Bíblia histórias que compartilham do mesmo princípio. Esse é um princípio bíblico que você vai ver em toda a Bíblia, no livro de Apocalipse. Então, isso vai ficar sendo muito mais claro. Se você não assistiu, assista aos nossos estudos de Apocalipse, principalmente naquela parte do grande julgamento. Dá uma pesquisada aí sobre o grande julgamento ou o grande trono branco, e você vai ver lá em Apocalipse, né, aquela palavra final ali, corroborando, né, contribuindo e totalmente de acordo e coerente com esse princípio bíblico trazido por Paulo aqui. Então é aquilo que a gente sempre fala, a Bíblia explica a própria Bíblia. A maior dificuldade que as pessoas têm é que elas querem tirar conclusões próprias sem pesquisar na Bíblia, sem ir a fundo na Bíblia e perceber que a Bíblia traz explicações sobre texto. Às vezes o texto que para você está parecendo difícil, a própria Bíblia, ela elucida e ela esclarece para a gente aqui. Então esse princípio bíblico de que cada um faz escolhas e que as suas escolhas têm consequências e que Deus vai retribuir conforme a sua própria consequência, por si só já responde parcialmente a nossa pergunta tema desse vídeo. Crer no inferno é dizer que Deus é injusto? Se lançar para o inferno fosse uma coisa sobre nenhum critério, não existe critério, não existe parâmetro, Deus não avisou nada, ele vai lançando, ou como alguns ficam dizendo, Deus criou pessoas para ir para o inferno, Deus criou pessoas para ir para o céu. A Bíblia não dá esse respaldo para dizer que Deus criou esse tipo de pessoas. A gente vai falar na Carta aos Romanos aqui sobre a questão da predestinação, que muita gente traz muita confusão e parte do princípio de que Deus criou pessoas para o inferno e Deus criou pessoas para o céu. Eu, particularmente, eu discordo dessa opinião e vejo na Bíblia exatamente esse princípio bíblico de que cada um vai ser retribuído de acordo com as suas próprias escolhas. Então você vai criando, você vai dando para Deus critérios para isso. No texto, por exemplo, em que Jesus ensina a oração que a gente conhece como a oração do Pai Nosso, ele vai ensinar uma oração belíssima, mas no final ali, é porque às vezes a gente fica preso só aquele texto comum ali, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome e tal, e a gente não vai no texto bíblico e vê que no final ali, Jesus ele está falando, olha, aquele que perdoar os seus irmãos será perdoado, aquele que não perdoar não será perdoado. Então, nós é que vamos apresentando para Deus qual critério, com que base
a gente quer ser julgado, tá entendendo? Então o julgamento ele vem para cada um de acordo com o que cada um apresenta. Então no próximo vídeo a gente vai ver, no vídeo passado, né, se você não assistiu, assista, a gente falou sobre a questão de perda de salvação e a gente apresentou ali os 3 pontos, 3 questionamentos que a gente precisa ter em mente. Será que eu realmente quero saber sobre perda de salvação por causa daqueles 3 pontos? Assista, se você não assistiu ainda, o vídeo anterior, que é Romanos 2,4. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre essa questão daquilo que você procura. Então você vai mostrando para Deus, você vai dando sinais para Deus daquilo que você realmente está disposto a abrir mão. Davi, ele disse assim, eu não quero oferecer para Deus sacrifício que não me custe nada. O que significa isso? Isso é um princípio. Isso é um princípio bíblico, que Davi, ele está, como Deus diz que Davi, a palavra de Deus diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele está trazendo um princípio do coração de Deus. Então muita gente quer servir a Deus, quer trabalhar na igreja, desde que isso não custe nada para ele. Não precisa abrir mão de nada, não precisa abrir mão de tempo, não precisa abrir mão de dinheiro, não quero abrir mão das minhas vontades, não quero abrir mão dos meus desejos, não quero abrir mão daquilo que eu quero, não quero abrir mão ali de rol, não quero abrir mão de amizades, não quero abrir mão dos meus hobbies, eu não quero abrir mão de nada. Ou seja, eu quero um serviço para Deus que não me custe nada. Davi ele vai apresentar um princípio totalmente inverso. Eu não quero apresentar para Deus, está aqui o texto bíblico, sacrifício que não me custe nada. Se eu quero apresentar para Deus, tem que ser algo que vai custar alguma coisa. Então eu estou disposto a pagar, eu estou disposto a investir no reino. Tá legal? Então a gente precisa olhar a Bíblia e perceber princípios bíblicos. E aqui nos nossos estudos, você que vem acompanhando, a gente faz sempre questão de trazer princípios bíblicos. Então, indo aqui ao texto dos versículos 5 e 6, se você reparar, o versículo 6 termina com 2 pontos, então eu só estou separando aqui para efeito de tempo de vídeo, né, para a gente não fazer um vídeo de 1 hora e pouco, então eu só estou separando para isso, mas esse vídeo continua nos 3 próximos vídeos aí. Em primeiro lugar, né, isso vai até o versículo 11, e a gente precisa entender o seguinte, no vídeo passado eu trouxe a expressão, salvação é um dom e não uma recompensa. Então a salvação independe da obra. O julgamento é relacionado à obra. Mas quando a gente diz que a salvação ela é um dom, dom é presente, dom é uma oferta. Deus fez a oferta. Se a gente crê no grande julgamento, quando você lê em Apocalipse, você vai ver, Jesus também fala sobre isso, nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus, principalmente, Jesus ele vai apresentar sobre isso, de que, inclusive parábolas, Jesus vai dizer, olha, alguns vão chegar diante de Deus, e Deus vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E por que não conhece? Por que Deus não conhece? Deus não sabe todo mundo? Deus não conhece a vida de todo mundo? Conhece e sabe de todo mundo. Só que a expressão ali, eu não vos conheço, é alguém que não o procurou. É alguém para quem Jesus bateu na porta e essa pessoa não abriu a porta. É alguém que não conviveu. A gente vai entrar nesse mérito no próximo vídeo, daquilo que quem é salvo, ele precisa procurar coisas de salvo. Quem não é salvo, vai viver a vida procurando coisas de quem não é salvo. Então são estilos de vidas, são rumos completamente diferentes. Imagina aquela linha do tempo assim, né? Uma setinha aponta para um lado, outra setinha aponta para o outro. Então ou você vai na direção de uma seta ou você vai na direção da outra. Não tem como você se dividir e estar nas duas direções ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu moro em Curitiba. Então se eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu preciso seguir as setas e pegar a estrada que vai para o Rio de Janeiro, para visitar minha família, visitar meus parentes. Se eu quero visitar os meus amigos e a igreja que eu fiz parte em Porto Alegre, o sentido é diferente. Então, eu não consigo estar no Rio de Janeiro e em Porto Alegre ao mesmo tempo, porque eu não sou onipresente. Chega um momento da estrada que eu preciso fazer uma escolha para qual lado eu quero ir. Assim deve ser também a nossa vida. Então, quando a gente diz que a salvação ela é um dom, é um presente, é que o presente foi oferecido. Agora compete a mim e a você buscar, querer, viver a vida de acordo com aquele presente que Deus está apresentando. Em segundo lugar, quando Paulo está iniciando o versículo 5 com essa expressão mais, que a gente já falou aqui, aquelas aulinhas de português da Tia Teteia, é uma conjunção adversativa, ou seja, está trazendo uma posição oposta. Qual é a posição que Paulo está trazendo aqui oposta? Em relação ao versículo 4, sobre o arrependimento, sobre ouvir, né? Entender que a riqueza de Deus é que produz, a riqueza da bondade, da tolerância, da longanimidade, é que a gente, quando entra e aceita esse caminho, a gente está, então, sendo conduzido ao arrependimento. Então, repare que o arrependimento é uma condução de uma aceitação da obra de Deus na nossa vida. Todos nós temos a decisão de não querer fazer parte desse caminho, de não querer esse presente,
e querer escolher outros caminhos, querer seguir em outras direções. Compete a nós fazer essa escolha. Então, quando Paulo começa aqui com o mais, é exatamente, ao invés de ser permitido ser conduzido ao arrependimento, pessoas seguem outros caminhos. Consequentemente, lembra do caminho que eu falei? Eu estou em Curitiba, eu estou no meio do caminho aqui, exatamente no meio. Diferença assim de uma horinha só, para um lado ou para o outro, né? Para o Rio de Janeiro é uma horinha a mais do que em direção a Porto Alegre. Mas, ou eu sigo para um lado ou eu sigo para o outro. Não tem como. Eu não vou na mesma estrada, entendeu? Eu não vou seguir a mesma estrada. Ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Chega um momento que ou eu vou para o sul ou eu vou para o norte, entendeu? Ou eu pego a mão que vai para o norte ou eu pego a mão que vai para o sul. O que vai mudar? O que vai me fazer, me designar para fazer essa escolha? É o destino que eu quero. Então, se eu quero o céu, eu preciso pegar as setas que apontam para o céu e eu preciso estar na estrada que caminha em direção ao céu. E o que significa estar na estrada que caminha ao céu? Seguir essa jornada, obedecer às leis, entender o que Deus quer de mim, trabalhar para o reino e seguir as coisas conforme Deus quer. Está entendendo? Em terceiro lugar, Paulo está falando aqui, segundo. Essa palavra aqui no grego é katá. E aqui também é um princípio. Não existe salvação sem arrependimento. Lembra do mas que Paulo está falando aqui em oposição ao arrependimento? Essa palavra segundo, essa palavra significa katá, e significa de acordo com, significa conforme. Então não existe salvação sem arrependimento. Nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos, né? É uma lista de textos bíblicos, mas que vale a pena você acompanhar e você entender, para não interromper o vídeo aí, e você entender aquilo que Deus está falando através dos textos bíblicos. O primeiro texto, então, que a gente vai ler é Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, então, aqui, capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, repare que o arrependimento, ele é um primeiro passo. O cancelamento do pecado é uma consequência de um arrependimento. Por quê? No vídeo passado a gente falou sobre isso. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é uma mudança de mentalidade. Arrependimento é uma mudança de postura. Arrependimento é pegar um retorno. Eu estava indo numa direção, lembra da estrada? Eu estava indo numa direção e eu cheguei à conclusão que não, eu não quero ir para lá. Eu estou indo para o destino errado. Eu estou vendo aqui as placas dizendo que eu estou indo numa direção, mas eu cheguei ao momento que eu vou pegar uma conversão. Eu vou pegar um retorno. Eu vou entrar no próximo retorno e eu vou voltar para a estrada na outra direção, porque não é nesse caminho que eu quero. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando você fala, eu não quero mais ir para lá e eu vou pegar. No livro dos Atos dos Apóstolos, ele está falando, arrependei-vos, tenha a sua mudança de mente e convertei-vos. Pega o próximo retorno e segue em caminho diferente. Por isso que a gente falou a respeito da perda de salvação, tem muita gente que quer ser salvo, mas está indo no caminho oposto, mas está seguindo na direção. Ela não quer uma conversão, ela não quer fazer um retorno, ela não quer mudar de estrada, ela não quer mudar a mão da direção da que ela está indo. E aí, querido, se você está indo numa direção, você vai chegar lá. Se você quer ir para outra direção, você precisa pegar outra estrada, você precisa fazer uma conversão, você precisa fazer, então, um retorno. E o cancelamento dos pecados é consequência dessa atitude de conversão. Outro texto, Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, diz assim: respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está falando aqui? O arrependimento é ouvir o chamado de Jesus. Esse é o objetivo. Mas quando ele está falando, eu não vim chamar justo, não é que exista na face da terra alguém que seja realmente justo. Ele está falando aqui, a pessoa que acha que não tem nada para se consertar, a pessoa que pensa na sua cabeça que está tudo correto, está tudo direitinho, não faço nada errado, estou muito bem, ele vai seguir a vida sem estar no médico. Agora, aquele que chega e fala assim, cara, eu estou percebendo que eu estou indo numa direção errada, eu preciso de uma ajuda. Qual a conversão? Qual o retorno que eu faço? Qual estrada que eu preciso pegar? Jesus, você me ajuda? E aí a gente vai lá no médico e procura. Então, o hospital, ele não vai, pode ser o hospital mais top, melhor que seja. Ele não vai resolver o problema de pessoas que estão em casa. O hospital ele só vai resolver problemas de pessoas que... Hoje em dia existe a telemedicina, mas para a telemedicina você precisa acessar, você precisa procurar, você precisa marcar a consulta. Tem que haver uma procura, tem que haver um interesse seu em procurar um médico, né? Ali você não está procurando exatamente o hospital, mas está procurando um médico. Então aquele médico pode ser o melhor médico do mundo, o mais condecorado, mais honrado, mais diplomado do mundo.
ele não vai resolver o problema de quem não se consultou com ele. É impossível que um médico resolva um problema de uma pessoa que não se consultou e não fez tratamento com ele. É impossível que o hospital, com os melhores equipamentos, melhor estrutura, com melhores médicos, vá resolver o problema de uma pessoa que não vai até o hospital. É isso que Jesus está falando. Eu sou um médico e que vim para os doentes. Mas para quais doentes? Aqueles doentes que vão até ele. É por isso que ele diz que está à porta e bate. Outro texto que a gente precisa ler é Lucas 15, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10, fala assim: Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, aqui a gente está vendo que é a própria obra. O júbilo no céu, a festa no céu, é porque há uma torcida, há toda uma expectativa pelos anjos do céu para que aquela pessoa tome a postura, faça a conversão e pegue o retorno. Por quê? Porque existem pessoas que não fazem a escolha, que não fazem essa opção. Então, se há alegria pelo justo que se arrepende, obviamente que a Bíblia está dizendo que o oposto também é verdadeiro. Senão não precisava dizer que há alegria com se arrepende. Não, Deus fica alegre com todo mundo. Acabou. Não, está falando que fica alegre, que há festa no céu, que os anjos fazem festa no céu, quando se arrepende. Isso significa que há pessoas que não se arrependem. Senão a Bíblia não precisava colocar assim, né? Atos dos Apóstolos. Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31, diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Está falando aqui de quem? Está falando de Jesus. Então, a gente precisa entender que vai haver o dia do juízo. O dia do juízo vai chegar. O dia do juízo é tão certo quanto o sol que nasce, quanto a chuva que um dia vai cair, quanto a planta florescer. O dia do juízo é mais certo do que qualquer coisa que você possa imaginar. Então, todos nós estaremos diante do juízo. Agora, o que vai acontecer nesse dia do juízo? Deus entregou o seu próprio filho, ressuscitou dentre os mortos. O que a gente precisa é crer e fazer andar como ele andou. A gente leu nos dois últimos vídeos, o texto de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Mais um texto. Vamos voltar agora lá para Lucas, capítulo 13, versículos 2 e 5. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 2 ao 5, diz assim: Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, lá no juízo, o arrependimento é a bola mestra. Aqui está falando de um episódio que aconteceu, que a torre de Siloé estava sendo construído um aqueduto ali na região de Jerusalém, pelo Império Romano, e aquela obra ali, ela acabou mexendo ali com a estrutura e a torre de Siloé caiu, e pessoas que eram seguidores de Jesus Cristo morreram diante daquele desastre, daquele acontecimento. E algumas pessoas estavam dizendo que aquilo aconteceu, que aquela torre então caiu, que aquele desastre aconteceu, porque Deus estava exterminando pessoas pecadoras só porque eram seguidores de Jesus Cristo. Então os fariseus e saduceus estavam vindo com essa teoria, São pecadores, olha, morreram porque não prestam, morreram porque são pecadores. Jesus, então, ele vai falar assim, olha, vocês pensam que eles eram pecadores? Não eram. E aí ele está afirmando, por quê? Porque Jesus conhece os dois mundos, o material e o espiritual, e ele está por dentro ali de como aquelas pessoas chegaram no céu. Jesus, ele está afirmando, eles não são pecadores. Agora, vocês, se não se arrepender, vocês vão perecer. E aí Jesus está falando, não de um acidente, de uma catástrofe aqui no mundo, mas diante do julgamento, no reino dos céus. Então é isso que a gente precisa ter mais preocupação e a gente precisa entender. O juízo é certo e é uma promessa de Deus haver o juízo. Outro texto, e aí agora olhando o Antigo Testamento, para exatamente a gente perceber que a gente está falando de um princípio que é de toda a Bíblia, a gente poderia ler também Deuteronômio, do 28 ao 30, mas eu recomendo a você. Então dá uma lida do capítulo 28 ao capítulo 30 de Deuteronômio. Mas a gente vai ler aqui Ezequiel 18,
versículos do 30 ao 32. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do 30 ao 32, diz assim: Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então repare que é a mesma coisa que Paulo está falando. Você pega esse texto aqui e lê de novo Romanos 2, versículos do 5 ao 11, você vai perceber que Paulo está falando aqui a mesma coisa. Por fim, querido, só mais um texto. Se você pegar todos esses textos que eu li aqui e você consultar na sua Bíblia, você vai ver que tem umas notinhas ali de rodapé indicando outros textos. Eu recomendo também essa leitura. Quanto mais texto bíblico, mais você vai estar fortalecendo esse princípio dentro de você. Então vamos lá para Mateus, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do 7 ao 9, fala assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, primeira coisa, Jesus vai ver se a árvore está produzindo bom fruto. Ou seja, quando você faz uma conversão, você está mudando a sua natureza, você está fazendo uma limpeza, e aí sim você começa a produzir bons frutos. Só depois que há, então, essa conversão. Antes da conversão, não tem como você produzir bons frutos. Por quê? Porque você está seguindo uma natureza pecaminosa, e os frutos que estão vindo de você são frutos do pecado. Lascívia, prostituição, né? E aí a pessoa acaba incentivando, motivando outras pessoas ali a entrarem, né? E a pessoa só quer diversão, curtição. Esses são os frutos decorrentes da natureza pecaminosa. Uma natureza que vive para o Espírito vai produzir frutos dignos dessa nova natureza. Até trabalhar para o reino, o engrandecimento do reino, a glória de Deus, a graça de Deus. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Então há muitos outros textos que confirmam não só o princípio bíblico, como também o erro dos judeus. Nesse último texto aqui que a gente leu, de Mateus 3, a partir do versículo 7, é aquilo que a gente falou no penúltimo vídeo, que os judeus acreditavam que, independente do que eles fizessem, continuassem pecando ou não, só pelo fato de serem judeus, eu sou filho de Abraão, então Deus é obrigado a me perdoar, Deus é obrigado a me dar a salvação. Jesus está dizendo aqui, não é assim que funciona, não é pelo sangue, é pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé. Então é quando a gente crê, quando a gente dá esse passo de fé, e o arrependimento é a prática, é mostrar para Deus que realmente eu acredito que se eu acredito que aquela estrada, que a outra estrada é que vai me conduzir ao caminho que eu quero, eu faço a conversão. Não adianta eu entender, a BR, não sei das quantas, que vai me levar para tal lugar. Mas eu estou em outra BR, num sentido completamente diferente. De que me vale entender que a outra BR que vai me levar para aquele lugar? Eu não vou chegar lá nunca, porque eu estou na BR no sentido oposto. Então, é a conversão, é o arrependimento que vai realmente, na prática, explicitar a nossa vontade diante de Deus. Quarta coisa, voltando lá para Romanos 2, versículos 5 e 6, né, ainda no versículo 5, a palavra impenitente é ametanoitos. Ametanoitos é a negação de metanoitos, ou seja, é aquele que não quer se sujeitar a uma mudança de mente. Então, ametanoitos, esse A aí é exatamente a partícula que vai trazer a negação, ou seja, a pessoa não quis a metanoia, a pessoa não quis a mudança de mente. Então, sem mudança de postura, não vai haver mudança, então, de destino. E quando ele fala aqui acumulas, é aquela questão, a palavra aqui é tesaurizo, que significa armazenar, estocar, arquivar, né, amontoar. Ou seja, não é uma atitude isolada, é o conjunto de atitudes. Então, a gente vai ser julgado por esse conjunto de atitudes. Então, Deus vai dando, a gente está desprezando a longanimidade se a gente está seguindo e permanece e insiste ainda em querer provar para o outro, não, eu estou certo. Você está no caminho que está levando para outra direção. Então, entenda isso. Tem que haver uma mudança. Você tem que haver uma evidência, tem que ser evidenciado, senão você só vai estar
acumulando mais e mais motivo para o dia do julgamento. E aí, Paulo ele vai dizer, contra a outra pessoa, não só contra você mesmo. As coisas que você está fazendo, você não está prejudicando, ninguém consegue arrastar ninguém. Você pode induzir, você pode levar para balada, levar para... e aí a pessoa também vai tomando as decisões dela. Mas se ali, eu conheço, tem o testemunho do Theo Hayashi, testemunho, por exemplo, da minha própria esposa ali, que naquele momento ali, Deus falou e a pessoa saiu. E as outras pessoas que convidaram, que levaram, que até deram carona para estar naquele momento ali, continuaram. Mas aquela pessoa, ela ali naquele momento, dentro ali da balada, dentro ali de uma boate, ou do que quer que seja, a pessoa tomou a decisão de sair. Deus tocou no coração e ela falou, isso aqui não é vida para mim, eu não quero mais isso aqui. E dali em diante, ela começou a frequentar outros lugares, estar na companhia de outras pessoas, buscar outras coisas, procurar. Então, um outro estilo de vida, uma outra vida. Isso pode acontecer. Por quê? Porque cada pessoa pode tomar a sua decisão, independente se outros convidaram, se outros estão levando, e se o grupo está fazendo, se todo mundo está fazendo. Não é todo mundo, pode ter certeza que existe um grupo que não está fazendo e está muito feliz em não estar nas práticas ali do pecado. E por fim, quando está falando aqui de ira, está falando exatamente da punição. A palavra aqui tem essa ligação, mas sempre que a gente ouve falar da ira relacionada a Deus, está falando aqui do dia do juízo. É aquele dia da revelação do justo juízo. E o versículo 6 vai nos trazer, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então entenda, querido, você tem a opção de escolha, eu tenho a opção de escolha. É o meu proceder, são as medidas, a minha conversão, o meu arrependimento, os frutos que eu vou dando, as evidências que eu vou dando da minha vida. Leia a carta de Tiago. As coisas que a gente faz que mostra para onde a gente está indo. A estrada que a gente escolhe seguir é que mostra onde a gente vai chegar. Então, crer no inferno é crer na injustiça de Deus? Não, se não houvesse seta, se não houvesse lei, se não houvesse direcionamento, se não houvesse opções de escolha, até poderia ser. Mas Deus permite a você fazer uma escolha e fazer com que você tome uma postura. Ele deu o sacrifício. É um presente, a salvação é um presente. Quem ofertou foi ele. Ou a gente agarra a esse presente, segura esse presente e segue firme nesse presente, ou a gente despreza esse presente. Só que cada escolha dessa vai conduzir a uma direção completamente diferente. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.